Kabane era uma criança feia, quebrada, pobre, amaldiçoada com a bênção eterna do deus demônio para apagar o sangue da humanidade, e foi abandonado para morrer no dia em que nasceu. Mas depois que sua mãe adotiva o escravizou nos campos, os animais começaram a morrer misteriosamente na aldeia, então ela contratou um assassino para acabar com sua vida inútil. Então, ao chegar, Yateru pediu que Kabane fosse seu servo, forçando-o a tomar banho pela primeira vez em anos. Dentro do quarto, Yateru apresentou-se como um detetive de fenômenos misteriosos e perguntou se ele havia notado algo estranho sobre a vila recentemente. Percebendo que ele estava se referindo aos cadáveres dos animais, Kabane revelou que era ele quem tinha que se livrar dos corpos e disse que sempre encontrava os órgãos deles mastigados por um monstro. Ele notara que acontecia toda manhã após a lua nova, então Kabane disse-lhe que ocorreria novamente em 5 dias. Para passar o tempo, eles trabalharam juntos nos campos. Mas o primo inútil de Kabane estava zangado por ele finalmente ter um amigo pela primeira vez na vida. Com o passar dos dias, Kabane e Yateru se moviam juntos pela aldeia e passavam as noites conversando sobre as vidas que nunca tiveram. Mas um dia, quando Yateru notou seu colar, Kabane lhe disse que era a única coisa que seus pais lhe deixaram antes de desaparecerem. Então, ao examinar o talismã, Yateru percebeu que era uma pedra da vida, revelando que seus pais não o abandonaram, já que o deixaram com um objeto feito pelos deuses. No entanto, quando perguntou se queria ver os pais de novo, explicando que podia encontrá-los, Kabane se perguntou se realmente queria conhecê-los. Na noite de lua nova, Kabane esperava Yateru, o garoto nojento o encontrou lá fora e começou a gritar com ele por ter roubado sua chance de ir a Tóquio. Mas quando ele começou a lembrá-lo que seus pais o abandonaram e que ele não passava de um estorvo, Kabane disse que não foi abandonado, irritando Shiro. No entanto, quando Shiro arrancou seu colar, Kabane o socou para longe, mas seu corpo despertou os poderes demoníacos, fazendo-o sentir sede de sangue. E enquanto Shiro fugia, Kabane conseguiu recuperar seu colar, voltando à sua forma humana. Quando Yateru chegou, Kabane disse-lhe que ele era um monstro, mas Yateru, percebendo que estava sob controlo, disse-lhe que havia demônios à espreita nas sombras, chamados Kimono, e que dormiam com humanos para ter filhos demoníacos. Enquanto Yateru explicava que Kabane era um desses rânios, revelou que o seu corpo não tinha sangue e era capaz de imortalidade. Admitindo que ele também não era humano, Yateru invocou uma arma do nada e disse-lhe que sua pedra vital reprimia sua sede de sangue. Por essa razão, ele tinha certeza de que Kabane não matou os animais, e disse que o verdadeiro monstro ainda estava à solta. Ao mesmo tempo, Shiro corria pela floresta, mas quando tentou se esconder num celeiro, 2 ghouls o atacaram. Antes que pudessem devorar seu rosto, Yateru matou um deles, mas quando Kabane conteve o outro, Yateru disse que a única forma de pará-lo era cortando sua cabeça. Com um giro, Kabane quebrou o pescoço e cortou a cabeça, mas ao notarem uma mordida no corpo, encontraram outro ghoul devorando o gado. Antes que Yateru atirasse, ele quase o esmagou, mas o ataque de Kabane permitiu que ele disparasse. Então, quando atacou Kabane batendo numa árvore, Yateru disparou vários tiros, mas assim que começou a regenerar, Kabane enfiou o punho na boca, cortando a cabeça instantaneamente. Quando começaram a voltar, Kabane revelou que não podia mais ficar na aldeia com medo de ser culpado por todos os incidentes. Mas naquele momento, Yateru apontou a arma para ele, confessando que fora contratado para o matar. Quando ele revelou que sua tia sempre soube que ele era um demônio, Yateru decidiu perguntar pela segunda vez se ele queria conhecer seus pais. Depois de chegar em casa, Yutaro disse à bruxa feia que ele cuidou do culpado, oferecendo-se para se livrar do corpo de Kobane. Mas, depois de sair da aldeia, Kobane voltou à vida, perguntando-se por que não estava morto, mas Yutaro lembrou ao idiota que ele era imortal. Então, depois que chegaram a Tóquio, Yateru o levou ao escritório, explicando que também era sua casa, e disse para ele trocar de roupa. Minutos depois, quando 2 crianças feias chegaram, viram a cara patética de Kabane e se perguntaram quem diabos ele era. Quando se apresentou, Yateru disse que as crianças eram Shiki e Akira, e perguntou se ele queria se juntar à equipe de caçadores de demônios, mas disse para repensar sua vida inútil antes de tomar uma decisão. Querendo marcar seu território, Shiki perguntou quantos anos ele tinha, mas quando Kobane disse que tinha 13 anos, o idiota exigiu que ele o respeitasse como seu superior. Depois que ele se afastou, Akira pediu desculpas por sua grosseria, mas quando ela notou que Kobane estava olhando para ela, ficou se perguntando qual era o problema. 言っとくけど、僕、男の子だから
way. No, you're fucking not. No, really, I'm... I said, no, you're fucking not. No dia seguinte, quando Yotaro os levou em sua primeira missão, eles chegaram à área restrita onde ele entregou seu cartão aos socorristas, revelando que ele era o Exterminador. Como o reconheceram como especialista, um policial decidiu deixá-lo entrar. Mas quando o homem disse que crianças não podiam entrar, ele respondeu que elas também eram especialistas. Dentro da casa, encontraram outro grupo de policiais, mas depois de explicarem a situação, notaram duas crianças chorando. No entanto, quando Yutaro decidiu dar uma olhada, ele pediu às crianças para ver a situação. Quando eles o fizeram, Akira encontrou pequenos insetos devorando corpos humanos, e quando a visão o assustou, Yutaro revelou que eles eram chamados de Sanshichu. Normalmente, eram bichinhos inofensivos que comiam a pele enquanto um humano estava dormindo. Mas Yutaro revelou que algo deve tê-los atraído para dentro do quarto. Uma vez que conseguissem tirá-los, ele tinha certeza de que os insetos voltariam ao seu ninho, mas não tinha certeza de que conseguiria resgatar as vítimas. Com um dos policiais começando a perder a calma, ele sugeriu que queimassem os corpos, achando que estavam todos mortos. Mas uma das crianças começou a dizer que a mãe delas estava viva. Querendo tentar, Shiki começou a dizer que conseguiria, e explicou que usaria sua seda. Então, ao lançar seda pelo cômodo, ele conseguiu formar uma teia de aranha. Mas assim que os insetos ficaram presos nela, começaram a comê-la, forçando Shiki a desistir. No entanto, Kobani pensou que daria conta e se ofereceu para entrar. Então, quando Ryotaro concordou, disse-lhe para remover o item no centro do enxame. Assim que Kobani entrou na sala, os insetos o atacaram. Mas como Kobani não tinha sangue, eles não puderam injetar um paralisante em seu corpo. Além disso, ele não sentia medo. Ao levantar o objeto, todos os insetos sumiram. Logo, as crianças correram para a mãe. Mas ao vê-los chorar, Kobani se perguntou o que era uma família. Mais tarde naquele dia, quando estavam prestes a partir, ele decidiu perguntar a Ryotaro se poderia conhecer seus pais, após concordar em trabalhar para ele. Então, quando Ryotaro disse que sim, ele afirmou que cobraria uma taxa de seu pagamento como sua própria comissão. Animado com a sua permanência, Akira disse que seria bom trabalhar com ele. No escritório, Shiki decidiu revelar que sua mãe era uma aracne, que é um kimono-aranha, e disse que essa era a razão pela qual ele conseguia lançar teias de aranha. Porém, quando Kobani perguntou se os pais dele ainda estavam vivos, Shiki não se importou nem um pouco com quem o abandonou. Após todos dormirem, Ryotaro disse ao superintendente que adotara um garoto fascinante e que tinha uma pedra da vida consigo. Então, ao revelar que investigaria, ele disse a ela que Kobani poderia ser uma ameaça ou a única esperança deles. No dia seguinte, após pedir a Shiki que o levasse a superintendente, por ser o membro mais novo, Shiki disse que não suportava a mulher. No entanto, quando Kobani se perguntou quem era ela, Ryotaro revelou que o nome dela era Inari, mas Ryotaro decidiu dar-lhe um amuleto da sorte. Minutos depois, andando pela cidade, Ryotaro notou as pessoas, mas quando Akira tentou puxá-lo para um café, Shiki gritou para que se apressassem. Depois que entraram na delegacia, um policial começou a dizer que a superintendente estava muito ocupada para ver um bando de crianças miseráveis como eles. E mesmo quando Shiki explicou que tinham um compromisso com ela, o homem ainda não acreditou, e disse que ninguém jamais marcaria um encontro com aquela cara de desgraçado. Naquele momento, uma menina chegou, e perguntando qual deles era o Kobani, pediu que ele a seguisse. O nome dela era Kon. Mas quando Shiki tentou vir junto, ela disse para ele se afastar e que ninguém queria um perdedor como ele por perto. Então, enquanto Kobani a seguia, Shiki começou a ficar irritada. Quando chegaram a uma sala de reuniões, Kon empurrou Kobani para dentro. Uma mulher ruiva o recebeu, revelando ser a superintendente Inari da Polícia Metropolitana, e pediu que ele se sentasse. Ela o esperava. Então, quando ela pediu para ver sua pedra da vida, Kobani decidiu mostrá-la. Mesmo assim, ela queria mais e pediu para vê-la de perto. Então, enquanto a examinava, ela lhe disse que era um item raro. Ao explicar que o kimono absorvia energias mentais, físicas, emocionais e outras produzidas por humanos, ela disse que eles viviam delas, e revelou que estava em um lado diferente da moeda de Ryotaro. No entanto, para ajudar os humanos, eles haviam concordado em se tornar parceiros temporários. Mas Inari disse a ele que a situação agora era diferente, já que ele havia aparecido com a Pedra da Vida. Porque com esta Pedra da Vida, não precisariam se alimentar de humanos, e Kon cortou-lhe a cabeça na hora. Com os planos cumpridos, Inari mandou recolher a cabeça e descartar o corpo. Apesar de dois policiais aparecerem para fazer o trabalho sujo. No entanto, quando Inari tentou levantar a mala, ela descobriu que era muito pesada, então Kon se ofereceu para carregá-la. Animada com isso, Inari a chamou de uma boa menina, mas suas palavras fizeram a garota corar. Inari pensou que poderia produzir em massa a Pedra da Vida, e estava convencida de que isso seria o fim de todos os problemas deles.
Então ela disse a Kan que estava saindo para investigar o objeto. Quando ela estava prestes a sair, lembrou-se de Shiki e Akira e disse a Kan para eliminar os dois. Ao mesmo tempo, Shiki estava ficando agitada na recepção, pensando que algo deve ter dado errado, mas quando Kobani chegou diante deles, Akira decidiu perguntar o que havia na maleta. Quando ele explicou que deveria entregá-la a Inari mais tarde, Akira notou que ele estava estranho, mas quando Shiki se perguntou se ele foi atraído pela garota gato feia, suas palavras a fizeram arruinar seu próprio disfarce. Então, ao decidir revelar seu verdadeiro eu, ela disse a eles que os mataria. Naquele momento, ela pulou sobre um corrimão e começou a disparar chamas de sua cauda. No entanto, quando Shiki percebeu que ela conseguia acender um fogo, ele começou a se perguntar se seu cérebro estava no traseiro, mas ela disse a ele que tudo e todos pertenciam a Inari. Pensando que os policiais estavam sob a ilusão dela, Shiki achou Inari a maior escória da Terra, mas Kon decidiu intensificar seus ataques. Com o desespero deles crescendo, Shiki conseguiu protegê-los, mas quando Kon começou a dizer que não havia como sobreviverem, Shiki tirou o caso dela. Porém, ao abri-lo, encontraram a cabeça de Kobeni, e Akira desmaiou. Ao mesmo tempo, Kon, devastada por perder o caso e por não ser mais chamada de boa menina, transformou-se numa raposa pela raiva. No entanto, ela descobriu que eles tinham escapado e começou a procurá-los, mas Shiki subiu as escadas. Quando Kobeni agradeceu a Shiki por salvá-lo, ele pediu para que o jogasse em direção a Kon, dizendo que conseguiria derrubá-la. Embora Shiki achasse a ideia louca, ele percebeu que Kobeni conseguiria. Então, quando Kon o atacou, ele jogou a cabeça de Kobeni, permitindo que ele mordesse a carne dela. Nesse momento, Shiki percebeu que os incêndios tinham sumido, mas enquanto Kobeni regenerava seu corpo, ele decidiu dar-lhe sua jaqueta. Depois que saíram da estação, encontraram Yaltaro esperando. Mas ao lhes dizer que as coisas correram como ele esperava, ele revelou que os teria salvado se não conseguissem sair. Enquanto isso, Inari partiu de táxi, mas enquanto a vigarista adorava a Pedra da Vida, imaginando quanto dinheiro faria com ela, ela se transformou num Buda. Ao mesmo tempo, Yaltaro começou a ligar e ao dizer que ela lhe devia uma por tê-lo traído, Kobeni vomitou a verdadeira Pedra da Vida. A falsa Pedra da Vida era o amuleto da sorte que Yaltaro lhe dera, pois esperava que Inari tentasse roubá-la. Enquanto isso, Kon estava ferido num beco, mas ainda determinado a entregar a cabeça de Kobeni. Naquela noite, enquanto Yaltaro e as crianças iam ao escritório, ele mostrou a Kobeni o letreiro deles e explicou que a luz atraía Kemono, e também humanos empoderados por Kemono. Essa era uma das formas de conseguirem empregos, e ele revelou que Inari realmente tinha conseguido. Naquele instante, perceberam que Kon os havia encontrado, mas enquanto ela ainda estava obcecada em conseguir a cabeça de Kobeni, desmaiou. No escritório, ela começou a comer fatias de pizza. Mas ao explicar que precisava terminar sua missão porque era uma boa menina, Yaltaro a impediu de atacar novamente. Percebendo que essa vadia ingrata era a má notícia, Shiki sugeriu que a derrubassem. Mas Yaltaro já tinha percebido que ela era cegamente leal a Inari, e disse a ela que tinha maus modos por ficar em cima das mesas. Quando a garota decidiu pedir desculpas, Yaltaro mandou-a arrumar a bagunça, pensando que a controlaria pelo medo de Inari. Mas quando um homem entrou no escritório, Yaltaro percebeu que tinham um cliente. Em pouco tempo, o cliente estava bêbado. Mas quando Kobeni se perguntou por que metade do escritório era um bar, Shiki explicou que era uma relíquia do passado de Yaltaro. Aparentemente, antes de os acolher, Yaltaro tinha um sócio no negócio, então Shiki explicou que o bar era a paixão do sócio. Yaltaro o manteve, mesmo com a partida do parceiro, mas Shiki avisou Kobeni para nunca falar sobre isso com Yaltaro. Quando o homem inútil revelou que havia uma garota de quem gostava, disse que não sabia nada sobre ela, mas desejava saber tudo. Ao lhes dizer que sentia amor por ela, Kobeni perguntou a Yaltaro se aprender sobre o amor o ajudaria a entender seus pais, e se ele encontraria o amor apoiando o perdedor. Então, com Yaltaro querendo que ele descobrisse a resposta por si mesmo, ele disse que deixaria o caso com ele se estivesse à altura, e pediu a Shiki e a Akira que lhe dessem apoio. Ao mesmo tempo, disse a Kon que lhe daria a cabeça de Kobeni como recompensa se ela ajudasse no trabalho. Mas quando Shiki se perguntou se ele estava a dormir com o cérebro desligado, Yaltaro mandou-o acalmar-se. Enquanto ele decidia explicar ao perdedor que estavam encarregados do caso, o homem os chamou de crianças, certo de que não funcionaria. Mas ao finalmente concordar, revelou que seu nome era Yaruno. Disse para o encontrarem na saída leste da estação Shinjuku amanhã à noite. Mas, ao ver um rato, ele o pegou imediatamente e revelou sua bolsa cheia de ratos. Ele disse que queria dar de presente a sua paixão, mas Yaltaro revelou que ela era capaz de possessão felina, o que a permitia transformar-se em alguém atraente e seduzir. Na noite seguinte, enquanto esperavam por ela sair, Yaruno revelou a foto e disse que o nome dela era Mal.
Então, viram um gato de 2 caudas, e Chique, achando que só um gato encantaria um rato, pensou que era ela. Então, após segui-la a um beco, Kobeni perguntou ao gato se era mau, explicando que vinham do consultório de Yaltaro. Então ela perguntou o que eles queriam dela. Direto ao ponto, Kobeni explicou que o cliente dele se apaixonara por ela, e queria saber tudo a seu respeito. Mas, ao se transformar em humana, ela disse ao idiota apaixonado que já tinha um lugar para ele. Naquele momento, 3 gatos feios apareceram. Então Mal revelou que eles eram antigos clientes, mas se perguntou por que o idiota não tinha virado um gato se a sedução dela já o tinha atingido. No entanto, Kobeni disse a ela que Yaruno estava realmente apaixonado por ela. Mas enquanto ela ria do perdedor, Kon a pegou por trás. Ao levá-lo a Yaruno, ela pediu que ele expusesse seus termos. Decidindo revelar sua face de rato, Yaruno mostrou-lhe o presente que trouxe, e começou a dizer que ela era o primeiro raio de luz que ele já tivera em sua vida inútil, porque desde que nasceu, todos haviam ignorado sua feia face de rato. Então ele pediu que ela o transformasse em um gato, e disse que queria viver para ela para sempre. Mas suas palavras a deixaram maravilhada. Horas depois, após Kobeni e as crianças voltarem ao escritório, Yaltaro pediu a Kon que fechasse os olhos, e usando uma laranja, ele criou uma cabeça falsa para ela levar. Mas Chique se perguntou se ela acabaria descobrindo que era uma ilusão. No entanto, no dia seguinte, depois que Yaltaro disse às crianças que Yaruno e Mal viraram um casal, ele lhes mostrou uma foto e disse que estavam morando juntos. Mas só de pensar, Chique quase vomitou. Quando Yaltaro decidiu revelar que um novo trabalho surgiu, ele explicou que operários da construção estavam tendo mortes estranhas no rio que corre sob Shibuya, e disse que deveriam investigar a causa. Algumas horas depois, Kobeni chegou ao rio, mas quando Akira o encontrou com um traje de contenção para não se sujar, escorregou antes de ir longe. Quando começaram a avançar mais fundo no esgoto, um sapo gigante capturou Akira, mas quando Kobeni atirou uma barra de metal, conseguiu pegá-lo. Antes que pudesse atacar de novo, um cão mordeu, atirando-o de volta para a água. Quando Akira o reconheceu como o pet de Yaltaro, encontraram uma bolsa de nylon presa a ele, com uma carta e uma garrafa de sangue de Yaltaro. Ao ler a carta, descobriram que o monstro era um Kemono sapo, um dos muitos que se tornaram aberrantes após comer pessoas, e perderam a razão. Como resultado, eles precisavam ser eliminados e descobriram que podiam ser atraídos com sangue. Com Kobani pronto para o desafio, ele instruiu Akira a derramar o sangue no rio, e em um instante vários sapos saltaram da água. Assim, enquanto Kobani começou a lutar contra eles, com o cachorro salvando a pele de Akira, ele começou a tremer de medo. Assim como Kobani conseguiu salvá-lo novamente, Akira começou a se perguntar por que ele era tão fraco, mas quando ele se lembrou que seu irmão uma vez lhe disse para aceitar ser um perdedor fraco, ele ficou determinado a mudar isso. E quando ele despertou seus poderes inatos de gelo, congelando tudo ao seu redor, ele percebeu que até Kobeni estava presa no gelo. No entanto, Kobeni disse que ele era incrível por derrotar os monstros, e Akira ficou animado com o elogio. Alguns dias depois, enquanto Kobeni limpava, ele lembrou que Yatera o avisara para nunca abrir a porta no fim do corredor. Mas enquanto ele se perguntava como mover as caixas, uma mão o puxou para dentro. Mais tarde naquele dia, quando perceberam que ele estava desaparecido, Chique explicou que encontraram o esfregão dele no corredor. Mas quando Yutaro ouviu essas palavras, começou a correr em direção ao quarto. Ao encontrarem Kobeni, Yatera viu seu pior medo se concretizar, mas um homem mandou Kobeni servir-lhe água e comida. O homem chamava-se Mihi, e ao dizer que Kobeni era uma escrava submissa e obediente, Akira se perguntou se ele estivera ali o tempo todo. Mihi afirmou que sim, revelou ser um vampiro e disse que fornecia TI para o consultório de Yatera. Quando ele disse a Kobani que estava nomeando-o para ser seu vendedor, explicou que seu trabalho seria sempre ficar ao seu lado, abrir e fechar garrafas de água, mas Kobani disse que seria a maior honra de sua vida. Quando Yatera pediu às crianças para saírem, ele começou a explicar que Mihi era um velho conhecido seu, e que possuía habilidades físicas e conhecimentos sobre humanos. Além disso, ele dominava tudo o que lia a nível profissional, e já estava a ficar cansado deste mundo, até se viciar em jogos online japoneses. Yatera continuou dizendo que era melhor jogar, e disse que Mihi poderia ser um problema real quando estava ocioso. Mas admitindo que era responsável por proteger todos os dados deles, ele os alertou para se manterem longe do quarto dele. Porém, no dia seguinte, Kobeni estava servindo água a ele de novo. Mas quando Chique avisou Mihi para não escravizar Kobeni, Mihi os desafiou para uma queda de braço, dizendo que o libertaria se vencessem. Assim que Chique aceitou, perdeu todas as tentativas. E mesmo quando Kobeni tentou, perdeu assim que começou. Naquela noite, enquanto Kobeni estava na rua,
Ele se perguntava como poderia ficar mais forte, mas Kon caiu de uma árvore. 深く狐が木から落ちるとは。小骨。No entanto, Kon disse a ele que não importava mais, já que ela revelou que Inari a havia expulsado e até mesmo encontrado uma substituta para ela. No entanto, Kobane estava apenas curioso para testar sua própria força e a desafiou para uma luta. Então, enquanto elas se atacavam, com Kon jogando-o no chão e desferindo uma série de socos, Kobane conseguiu afastá-la. Naquele momento, a garota começou a chorar, e ao se chamar de má por ter perdido, Kobane decidiu segurar a mão dela. No escritório, Mihi havia saído do seu quarto, mas ao revelar que Kobane quebrou seu pulso enquanto lutava um braço de ferro, ele disse que levaria uma semana para ele se curar. Então naquela noite, ele disse às crianças que Atera queria que fizessem uma missão, e Shiki ficou animado. 3 anos atrás, houve incidentes numa empresa de eletrônicos onde 16 pessoas morreram. Mas Mihi achou que algo estranho acontecia, pois parou drasticamente. A missão deles era obter informações sobre o mistério de como as mortes cessaram, e Mihi disse às crianças que Atera confiava nelas. Mas Atera tentava sair de uma sala trancada. Enquanto Shiki infiltrava a empresa, o carro elétrico de Mihi passou a segui-lo. Então, enquanto ele explicava suas funções, disse a Shiki que seria seu parceiro. Quando Shiki notou uma luz acesa, encontrou dezenas de trabalhadores dentro da sala. Mas quando um deles saiu correndo dizendo que pedia demissão, um feio apareceu diante dele. O nome dela era Kaga, a gerente, e enquanto fingia se preocupar com o homem sobrecarregado, ela decidiu afastá-lo. Mas quando Shiki o seguiu, ele encontrou um rosto de mosquito sugando seu cérebro até ele desmaiar. Ao acordar, ele estava com a mente lavada de novo e começou a voltar ao trabalho. Quando Kobane sugeriu que atacassem, Shiki disse-lhe que não tinham chance. Então, quando ele sugeriu que recuassem até discutirem um plano com Atera, Kobane concordou. No entanto, Mihi ficou desapontado por eles serem muito cautelosos e como ele achava a racionalidade de Shiki entediante, ele começou a bater seu carro na parede, causando um barulho que atraiu a atenção das meninas. Decidindo verificar, uma delas encontrou o carro no corredor, mas como ela pensou que era um mero brinquedo, ela decidiu escondê-lo e disse que o som deve ter vindo de uma caixa de equipamentos. Kaga sugeriu que procurassem, mas ao saírem, o rosto de mosquito voltou, vendo Shiki através da invisibilidade. Pouco antes que ela pudesse atacar, o carro de Mihi a eletrocutou, fazendo-a desmaiar, mas quando Mihi tentou dizer a Shiki para sair, descobriu que o garoto estava em pânico. Pensando que ele devia ter passado por algum trauma, Mihi achou que sua racionalidade e cautela eram apenas uma fachada para escondê-lo, e percebeu que valeria a pena brincar com Shiki. Ao mesmo tempo, Kobane e Akira corriam até ele, mas como Mihi lhes disse que acidentalmente alertou os inimigos, logo encontraram uma das garotas. No corredor, Shiki ainda estava com medo de se mover, mas assim que a garota mosquito conseguiu se levantar, Shiki desejou que alguém o salvasse. Enquanto isso, Kobane já havia derrotado a outra garota e a arrastava pelos cabelos. Então, quando ele disse a Shiki que estavam indo na direção dele, ele disse que ficaria bem sozinho. Percebendo sua oportunidade, Mihi começou a dizer-lhe que Kobane tinha muita fé nele, e se perguntou o que Kobane pensaria ao descobrir que ele não passava de um perdedor. Mas Shiki ficou com raiva e danificou seu brinquedo. Mas ao perceber que podia se mover de novo, ele conseguiu desviar do ataque dela. Mas pensando que ele tentava escapar, ela aumentou a sensibilidade e começou a procurá-lo. Enquanto isso, Mihi observava tudo no escritório. E assim que ele descobriu o plano de Shiki, a garota mosquito começou a sentir o cheiro dele por toda parte. No entanto, quando ela tentou atacar aleatoriamente, ela ficou presa nas teias dele, e Shiki revelou que ele estava no teto o tempo todo. Então, ao cair sobre os olhos dela, nocauteando-a, ele logo desabou de exaustão. Foi então que se lembrou de que Atera uma vez lhe dissera que havia descoberto algo sobre seus pais. E embora tivesse se recusado a ouvir, dizendo que o passado não importava, ele se perguntou se estava pronto para aquela conversa. Naquele momento, Kobane e Akira chegaram, e ao dizerem que ele era impressionante, ele logo conteve Kaga. Quando Akira se perguntou qual deveria ser o próximo plano, Kobane sugeriu que eles acabassem com eles. Então, como Shiki concordou, a última das garotas chegou. O nome dela era Nika, e ao chamar as duas de vergonha para a vida adulta, pediu desculpas por elas e sugeriu que deixassem tudo passar como segredo, pois era a única forma de as deixar sair vivas. No entanto, Kobane disse que não sairiam nem que o rosto dela fosse mais feio que a forma do seu traseiro, e que a impediria por seu próprio bem.
Pensando que não tinha chance, Kaga tentou dizer a Nika que Kobeni era mais forte, mas a vadia começou a sugar o cérebro da outra garota, drenando sua força vital. Quando começou a sugar Kaga, seus fluidos combinados a transformaram num mosquito alado, e ela disse que não deixaria que arruinassem sua preciosa despensa. Ao avançar, ela desviou dos fios de Shiki e agarrou Kobeni antes que ele atingisse seus pontos vitais. Suas tentativas de afastá-la com chutes falharam. Ele percebeu que era mais forte, mas ela o apunhalou no coração. Shiki, desesperado para salvá-lo, avançou, mas ela o derrubou. No entanto, quando Akira tentou liberar seus poderes de gelo, percebeu que precisava de água, mas o mosquito o colocou para dormir. Com Kobeni sendo a única criança, ele pensou que Nika acabaria com Shiki e Akira se o vencesse. Mas, ao tentar resistir, o aperto dela quebrou seus ossos. Percebendo que estava fazendo tudo errado, Mihai decidiu dizer-lhe que a razão pela qual ele não era forte o suficiente para dominá-la era porque estava usando apenas sua força humana. Ao instruí-lo a usar a força do kimono, ele pediu que usasse seus instintos para descobrir o que era mais importante. Então, quando Kobeni percebeu que era para derrotá-la e salvar os amigos, ele descobriu que seu instinto era seu coração. Naquele momento, ele despertou seus poderes inatos, curando sua mão quebrada e dominando Nika. Antes que ela percebesse, ele arrancou os braços dela. Mas enquanto a cadela feia se perguntava como ele conseguiu, Kobeni percebeu ser o mesmo poder que sentiu quando Shiro tirou sua pedra vital. Quando estava prestes a arrancar as pernas dela, Yatera ordenou que parasse e pediu que voltasse com os outros. Ao explicar que foram contratados apenas para investigar, disse que Inari cuidaria do resto. Mas naquele momento, uma criança assustadora chegou. Ele se apresentou como Haru e disse que trabalhava para Inari. Mas ao pedir a Kobeni para se afastar, ele marcou o corpo dela com pequenas luzes antes de estalar os dedos e a incendiar. Com a garota reduzida a cinzas, Haru explicou que não podiam deixar provas e consumiu as outras garotas. No entanto, quando Kobeni ia sair, Haru disse-lhe que Inari não desistira da sua pedra da vida e revelou que o tinha estado a espiar. Ao avisá-lo para ter cuidado, disse que só estaria seguro se entregasse a pedra da vida de bom grado. Mas quando Kobeni questionou a revelação, Haru disse que odiava Inari. Alguns dias depois, no escritório, Shiki decidiu perguntar a Yutaro sobre o que ele uma vez tentou revelar sobre seus pais e disse que agora estava pronto para saber. Então, na semana seguinte, eles começaram a ir para a cidade dele, e Kobani o parabenizou, mas Shiki achou que eles não veriam seus pais. No entanto, ele decidiu explicar que morou com o tio antes de ir morar com Yatera, e que até viveu com a mãe quando era mais jovem. Depois que chegaram à cidade, Yatera disse às crianças para esperarem numa loja. Enquanto estavam lá dentro, Kobeni encontrou A Lenda de Nishikigoi. Ao decidir ler o livro, descobriu que era a história de uma aranha que conseguia tecer teias douradas, mas Shiki achou que nunca ouvira história pior. Nesse momento, notou uma garota o encarando, mas quando ela saiu correndo, Akira se perguntou como uma garota podia encarar seu rosto miserável por mais de um segundo. Pouco depois, Yatera chegou com o tio de Shiki, e o babaca esquisito disse que já fazia tempo. Minutos depois, sentados à beira do riacho, o babaca feio se apresentou como Hakyu e disse ser tio de Shiki. Percebendo que queriam saber o que houve com a mãe de Shiki, Hakyu resolveu contar como a conheceu, dizendo que a acharam pesquisando o folclore de Kinshugo. Porém, quando ia revelar o resto, Yatera sugeriu privacidade. Mas em menos de uma hora, Shiki os encontrou na loja. Quando Akira lhe perguntou sobre os pais, Shiki revelou que ambos estavam mortos. Mas ao começar a dizer que esperava ouvir aquilo, lembrou-se de que Hakyu lhe dissera que a mãe morrera aos 5 anos, e que seu trauma fora causado pela visão do corpo dela sem vida. Shiki pensou que isso era todo o encerramento de que precisava, mas ao agradecer a Yatera por tê-lo trazido ali, Kobeni achou que ele estava apenas fingindo estar bem. À noite, enquanto assistiam aos vagalumes, Shiki começou a observar uma árvore assombrada, e ao perceber que já a tinha visto antes, lembrou-se de uma memória de sua infância. Então, ao começar a correr pela floresta, seguindo suas memórias, Kobeni tentava acompanhar. Ele lembrava que a mãe sempre lhe dizia para esperá-la até ela voltar do trabalho, mas ele a seguiu secretamente até uma cabana. E ao abrir a porta, a cena o horrorizou. Então, ao chegar àquele mesmo lugar, tinha certeza de que seu trauma não foi por ver a mãe morrer. Ele descobriu que uma série de experimentos estranhos estavam sendo feitos nela. Mas quando Kobeni chegou com Haru, eles descobriram que a cabana estava vazia. Encontrando uma seringa deteriorada, Haru revelou um incidente de kimono que vira em relatórios antigos e explicou que existia algo chamado seda curativa,
que era tecida em órgãos humanos como uma célula perdida. Ele havia aprendido que um humano era responsável por criá-lo, mas disse que Inari o suprimiu e colocou o homem responsável por isso em sua lista negra. Enquanto isso, Yatera decidira visitar Hakio em sua casa e pediu para falar com ele por um momento. Ao mesmo tempo, Haru revelou que o homem na lista negra de Inari era Hakio e explicou que Hakio tentou usar o poder do kimono para obter fama e fortuna para si. Ele lhes disse que Hakio tentara vender seda curativa no mercado e pensou que tudo era criado neste laboratório. Então, ao lembrar-se do que viu naquele dia, Shiki recordou que alguém o nocauteou. Quando acordou, Hakio lhe disse que sua mãe estava gravemente ferida de um acidente e que ele precisava ficar longe dela por um tempo. Mas Shiki estava tão atordoado para perceber suas mentiras. Acabou por concluir que ela estava morta e parou de perguntar por ela. Mas, zangado consigo mesmo por ter acreditado nas palavras do seu tio mentiroso, desejou ter confiado que a mãe nunca o abandonaria. Ficando ainda mais zangado, percebeu que precisava fazer o seu tio podre pagar. Então, quando Haru se perguntou se ele pretendia eliminá-lo, Shiki disse que sim. Mas quando ele perguntou a Kobeni se ela o impediria, Kobeni disse que não, e Shiki ficou desapontado por ela nem tentar. Enquanto isso, Hakio e Yutaro ainda caminhavam, mas quando Yutaro perguntou sobre a teia de aranha dourada, revelando que nunca vendera nenhuma, Hakio se perguntou se ele era a encruzilhada em seu caminho o tempo todo. Quando Yutaro revelou ser outro, ele percebeu que Hakio era o mesmo canalha de sempre, mas quis saber mais sobre a teia dourada proibida. Hakio disse que ele e o irmão descobriram que a lenda de Nishikiguma era real. Então empurrou o irmão de um penhasco, querendo fazer da mãe de Shiki sua fábrica de teia dourada. Então, depois que ela decidiu ficar no mundo humano para cuidar do filho, ele propôs que ela usasse seus poderes de aranha para ganhar dinheiro, prometendo uma boa vida em troca. No entanto, todos os experimentos falharam, e depois que Shiki encontrou o local de teste, ele decidiu afastá-lo dela até que suas memórias se embaralhassem. Eventualmente, a mãe de Shiki perdeu a vida, mas Haki ficou encantado por terem conseguido um avanço após tantas tentativas fracassadas. Ele chamou isso de sua teia dourada milagrosa, e como estava certo de que havia sido aperfeiçoada, disse que curaria doenças e ferimentos do mundo, mas ele caiu na armadilha de Yataro. Assim que ele revelou que gravou cada palavra que disse, fios de seda o puxaram para cima de uma árvore e, com Shiki tendo chegado com seus amigos, ele disse que tornaria sua morte rápida. Enquanto o louco começava a dizer que era um mal-entendido e que só estava tentando sustentar a mãe, Shiki apertou o laço, dizendo-lhe para calar a boca feia. No entanto, Akira logo apareceu, exigindo saber por que o abandonaram. Ele disse a eles que se molhou 3 vezes porque estava com medo e disse que estava completamente encharcado. Mas Yutaro percebeu que esse idiota era o mais inútil que ele já vira. Nisso, um monstro surgiu dos arbustos, mas Yutaro atirou. Conseguiu pará-lo de novo, antes de explodi-lo. Quando outro monstro apareceu, Yutaro percebeu que não conseguia sacar a arma de novo, mas ele os puxou para os arbustos. Naquele momento, Shiki percebeu que estavam cercados, mas quando Kobeni se perguntou se era um Kemono vivendo na floresta, Haru revelou que eram, na verdade, irmãos de Shiki. Enquanto Hakio começava a explicar que eram seus irmãos e irmãs nascidos durante os experimentos, um dos monstros quebrou a seda, derrubando Hakio ao chão. Enquanto Hakio continuava a explicar que eles não eram a teia dourada, ele disse que ainda possuíam alguma inteligência e haviam aprendido as palavras de sua mãe Kumi. Naquele momento, começaram a chamar o nome de Shiki, dizendo que o amavam, mas quando Shiki percebeu que tinham a mesma voz de sua mãe, suas lembranças dela o fizeram desmoronar. Quando começou a chorar, Kobani decidiu perguntar o que ele queria que fizesse, mas Shiki pediu sua ajuda. Então, quando uma besta os atacou, Kobeni a empurrou contra uma árvore. Enquanto isso, Yutaro e Akira tinham sido encurralados por outro grupo de bestas. Então, para impedir que o veneno se espalhasse mais pelo corpo, ele pediu a Akira para congelar seu braço. No entanto, ela quase congelou o rosto dele também. Mas quando a menina apareceu, ela ordenou aos monstros que não os atacassem. Quando Yutaro perguntou à garota quem ela era, ela disse a ele para segui-la se quisesse curar seu braço. Ao mesmo tempo, outros 2 monstros atacaram Kobeni, mas ele esmagou ambos e começou a dizer que Hakio era quem ele realmente queria. Com Hakio começando a sentir medo, ele se perguntou o que Kobeni queria com ele. Então, Kobeni disse que queria dar fim à sua vida inútil. Naquele momento, um monstro maior apareceu chamando por Shiki, mas Kobeni, ao desviar do ataque, acertou um golpe bem no olho. Ao mesmo tempo, Haru estava cercado por mais monstros, mas ao pedir ajuda, Kobeni mandou-o se virar. Então o idiota estalou os dedos para consumi-los. Com Shiki já doente, ele pediu a Kobeni para destruir todos os monstros. Assim, quando começaram a atacar, Kobeni voou para eliminá-los. Enquanto isso,
Yutaro, Akira e a garota, Aya, haviam chegado a uma nascente. Então, quando Aya disse a Yutaro para pôr a mão na água, ele o fez e notou que sua mão estava curada. Aya explicou que a fonte tinha um efeito desintoxicante, revelando que curava até Kemono, mas disse que precisava fazer uma pergunta a Hakyu antes que ele fosse enviado ao Nirvana. Do outro lado da floresta, Kobeni havia eliminado todas as feras estranhas. Então, ao regenerar o braço, ele jogou o perdedor para longe. Sem nada para protegê-lo, Kobeni disse a Shiki que eles podiam matá-lo agora, mas Shiki pediu desculpas por fazê-lo sujar as mãos. Ouvindo a voz de sua mãe nos monstros, Shiki percebeu que matar Hakyu não traria sua família de volta, e disse que seu único desejo era ver sua mãe novamente. Nesse momento, Aya apareceu, mas quando Hakyu começou a exigir o que ela fazia ali, a garota mandou-o calar a boca suja. Mas quando Hakyu continuou a gritar para ela sair, Shiki se perguntou por que aquele maluco estava tão frenético. No entanto, Aya não se comoveu com isso, então quando ela o chamou de desgraça, exigiu saber onde estava seu casulo. Querendo continuar sendo um idiota até o fim, Hakyu disse que nunca o revelaria, mas quando Kobani começou a se perguntar quem era a garota, Aya disse que ainda não poderia revelar sua identidade. Querendo retribuir a ajuda, Yutaro ofereceu-se para rastrear o casulo, dizendo que estava de olho em Hakyu há tempos. Ao ligar para Mihi, Yutaro pediu que ele checasse posições suspeitas no banco de dados de Hakyu, mas Mihi já sabia o que ele queria, e disse para verificar a nascente num canteiro de repolho gambá. Ao descobrir onde era, Aya correu para lá, percebendo que a água da nascente desintoxicava, pois partes do casulo se dissolviam nela. Mas ao entrar na água, Shiki a impediu, dizendo que ela se afogaria, e ofereceu-se para ir. Enquanto ele mergulhava, começou a procurar pelo casulo, mas ao encontrar sua mãe presa debaixo d'água, uma besta tubarão começou a espreitar atrás dele. Logo, a superfície da água estava manchada de sangue, mas quando a besta emergiu morta, Yataro apareceu do lado de fora, revelando que sua mãe ainda estava viva. Mais tarde naquela noite, Aya revelou quem ela era e disse que ela era a Teia Dourada, mas quando Yutaro e as outras crianças chegaram, perceberam que Kumi ainda estava viva. Quando o Rosto Podre começou a dizer que ele a havia preservado intencionalmente, ele revelou que pretendia continuar usando-a para produzir mais monstros, mas Shiki silenciou o idiota. Esperando salvar sua mãe, ele disse a Yutaro que queria levá-la para um lugar mais seguro e começou a puxar Aya junto. Depois que chegaram ao carro, perceberam que Haru havia desaparecido, mas Yutaro sugeriu que voltassem para Tóquio. Ao chegarem a uma clínica, Yutaro revelou que devia haver uma razão para Kumi não acordar e que seria melhor consultarem um especialista. Então, ao entrarem, ele anunciou que tinham um caso de Kemono. Uma senhora idosa irrompeu para fora. O nome dela era Ohana, e ao começar a examinar o corpo, ela revelou que o problema era psicológico, mas disse que prepararia um tratamento herbal epilético para ela. Ao perceber o quão feia ela era, Akira decidiu perguntar por Ohana se ela era humana. Então Yutaro explicou que Ohana era uma veterinária humana que começou a tratar Kemono enquanto ajudava outros animais. Naquela mesma noite, com todos dormindo, Aya esperou fora do quarto, sem saber se tinha o direito de ver a mãe. Porém, Shiki sentiu sua presença quando ela ia sair e a chamou para entrar. Ele imaginou que ela estava preocupada com a mãe, e achando isso normal, Aya perguntou se ele a odiava. Ela se via como uma semente ruim a ser exterminada, e se perguntava por que não a mataram como os outros monstros. Mas Shiki lhe disse que ela manteve a mãe deles viva. Perto dela, ele achava que não fez nada útil pela mãe, e disse que estava feliz por tê-la conhecido. As palavras dele a fizeram chorar. Ela perguntou se podia chamá-lo de irmão. Mas enquanto Shiki ainda gaguejava, Kumi abriu os olhos. Reconhecendo os filhos, ela disse que estava feliz em vê-los bem, mas Aya começou a chorar. Alguns dias depois, no escritório, enquanto Yotaro e as crianças tomavam café, ele disse que tinha um trabalho para eles, mas ficaram desapontados porque o lugar de Shiki estava vazio. Eles se lembraram que ele havia dito que ficaria com a família por uma semana para repensar as coisas, mas acharam que ele pretendia deixar de ser um kemonoísta. No entanto, quando ele apareceu, estranhando porque pareciam dois perdedores doentes, ele disse que só ficou porque as coisas não tinham se resolvido. Então, lembrando-se da promessa, disse a Kobeni que não desistiria até ajudá-lo a encontrar os pais. Naquele momento, Aya entrou no escritório como uma modelo da Broadway, mas quando se perguntaram como ela se transformou tão rápido, Shiki disse que estava cuidando dela por aquele dia. Aya, ao contar a Yotaro que trabalharia com Ohana na clínica, revelou que abriria sua clínica de kemonopatia com o poder de sua seda. Com Yotaro concordando, Shiki começou a chamar aquilo de bomba relógio, mas quando ele tentou pedir ajuda a Kobeni, Kobeni disse a ele para arranjar uma vida.
Ouvindo isso, Aya achou Kobeni incrível, pois ela se lembrou de como ele sozinho eliminou os monstros. Ela se perguntou se ele tinha namorada e pediu para ele levá-la para sair. Quando Kobeni aceitou sair com ela, Shiki desmaiou de traição. Mas quando Kon invadiu e tentou desafiar Kobeni para outra luta, ela começou a encarar a garota. Poucos minutos depois, Yeltaro explicou a missão, revelando que rostos de garotas estavam sendo arrancados por um kemono furioso. Mas quando o fraco Akira desmaiou, Aya decidiu assumir o comando. No entanto, ao pedir a Kobeni para ir sozinha, Kon percebeu que a garota tentava se intrometer e se ofereceu para segui-las. Depois que chegaram à estação Harajuku, Aya continuou aninhada no braço de Kobeni. Mas quando um policial os avisou para voltarem, Kon pensou ter encontrado sua chance de impressionar Kobeni. Então, ao se oferecer para resolver, ela o lembrou que era subordinada de Inari, e disse que policiais eram seus servos. 警視庁のコンだ。はあ？バカなこと言ってないで、もう帰りなさい。え、 You're a victim! Quando Kobeni decidiu revelar-se como o consultório de estranhezas de Yotaro, o policial decidiu direcioná-los. Mas quando Kobeni sentiu o cheiro de um kemono, Kon decidiu seguir em frente. Quando Kobeni tentou avisá-la para ter cuidado, ela mandou-o calar a boca. Então Aya sugeriu que se livrassem da vadia. No entanto, enquanto se afastavam, uma entidade invisível puxou Aya pelos cabelos. Mas quando Kobeni se perguntou onde estava, ele decidiu dar um soco. Por sorte, ele o atingiu no rosto e pegou Aya. Mas quando Kon chegou, o kemono decidiu se revelar. Quando Kobeni se perguntou por que estava atacando pessoas, ele revelou que queria ser mais humano e disse que queria se aproximar do manequim do outro lado da rua. No entanto, sua forma repugnante o deixou com ciúmes das moças e as atacou. Mas quando Kon percebeu que sentia exatamente o mesmo, ela ficou com raiva e começou a culpar Aya por se intrometer entre ela e Kobeni. Antes que pudesse devorá-la, Kobeni usou o braço como escudo. Mas quando a tola percebeu que Aya aproveitava a chance, decidiu fugir. Naquela noite, após Kobeni e Aya voltarem ao escritório, Aya revelou que o trabalho estava feito e explicou que cobriu o kemono com sua seda para fazê-la parecer humana. No entanto, naquela noite, Kobeni foi ver Kon na árvore e a sacudiu até ela cair. Mas ao notar que ela chorava, ele a impediu de subir de volta. Então, quando ela começou a dizer que ele devia odiá-la por querer comer a pirralha, Kobeni explicou que ela era a irmãzinha de Shiki. No entanto, Kon não se importava com ela, e sentia uma sensação de morte no coração. Mas o toque da mão dele a fez sentir melhor. Ela perguntou como ser a número 1 dele, mas ele revelou que não sabia. Mesmo assim, pediu que ele a confortasse sempre como fazia. No dia seguinte, Aya voltou, dizendo que queria passar o dia com o namorado. Mas quando Kon chegou, elas se encararam de novo, e Kon a chamou de pirralha feia. Com medo de uma briga, Akira disse a Kobeni para escolher uma delas, explicando que só podia amar uma pessoa. Então, enquanto Kobeni decidia escolher... Inugami-san. Na semana seguinte na cidade, um cara derrubou um perdedor, mas depois que ele parou, eles o encurralaram em um beco, exigindo R$300 pelo serviço de lavanderia. No entanto, o cara decidiu perguntar se conheciam Yeltaro, e mostrou um desenho ruim. Mas quando disseram que não, ele transformou um deles em gelo. Enquanto isso, no escritório, Akira surtava ao ver seu boneco de pelúcia rasgado. Mas com Shiki mal prestando atenção, ele disse a Kobeni que o garoto idiota deu ao boneco o nome do irmão porque a cara era igual à dele. Pensando numa solução, Yeltaro sugeriu que pedissem a Mihi para consertar, já que ele tinha tempo livre. Algumas horas depois, quando Mihi terminou, ele revelou ter instalado uma IA, e Akira achou aquilo incrível. Mas, ao se perguntar como seu boneco de pelúcia se abriu misteriosamente, ele pensou que tinha a ver com o irmão. Porque quando eram pequenos, eles compartilhavam um laço muito especial, com Akira sempre tendo sido um chorão. Nunca lhes foi permitido sair da aldeia porque eram os Yukionoko, o único par de gêmeos nascidos a cada 100 anos, e nem sequer puderam ver os pais desde que nasceram. No escritório, Yeltaro disse às crianças para separarem os restos da companheira do Homem-Areia que faleceu na praia. Mas quando Shiki se perguntou como iriam separar uma areia da outra, Yeltaro disse-lhe para usar o cérebro. Quando os meninos tentavam entender, Akira tropeçou e caiu nas malas. Durante todo aquele dia, ele continuou quebrando coisas e estragando tudo o que tocava. Então, quando Shiki chegou ao seu limite, começou a gritar com ele por ser inútil e disse para ele parar de ser um fardo fraco e indesejado.
No entanto, quando Kobeni tentou ser mais gentil, disse a Akira que ele era mais inútil do que qualquer um que já conhecera. E não sendo apenas inútil, pensou que Akira nascera para ser um fracasso, e disse-lhe para nem se incomodar. Akira, tendo ouvido o suficiente, decidiu partir, e após deixar uma carta de demissão, decidiu pegar a estrada. No entanto, sem saber para onde ir, percebeu que estava sem dinheiro, mas quando um cara passou, Akira notou que era seu irmão, Yui. Há anos encontraram pertences humanos abandonados e sonhavam ir a Tóquio. Então, ao Akira pensar que o sonho se tornava real, ele se perguntou aonde iriam. No escritório, Kobeni e Shiki já haviam separado a areia, mas quando Yotaro mostrou a carta de Akira a Kobeni, perguntou se ela achava que Akira não servia para nada. Quando Kobeni afirmou que sim, ele pensou que não havia problema em o garoto ser um perdedor, mas Yotaro percebeu que eles precisavam ter a chance de resolver as coisas sozinhos. Em pouco tempo, Shiki entediou-se e pensou no que fazer de divertido, mas Kobeni não conseguiu pensar em nada. Enquanto isso, Akira e Yui já tinham saído da cidade. Mas quando Akira começou a dizer que queria morar num castelo de gelo, Yui invocou num instante. Já lá dentro, Akira percebeu que era quase tudo o que ele queria. Mas quando ele tentou tirar fotos para as redes sociais, Yui o congelou na hora, dizendo que não precisaria de telefone. Com Akira de coração partido, logo notou o olhar furioso de Yui, e como isso o fez calar, Yui o trancou. No escritório, Shiki tinha queimado o jantar. Então, ao sair para comprar outro, Kobeni percebeu que precisavam da culinária de Akira. Depois que ele voltou ao escritório, ele decidiu contar a Shiki que Akira não era um inútil, mas que ele na verdade servia para algo. Então, quando Shiki percebeu que era verdade, ele admitiu que tinha ido longe demais. Mas quando ele começou a se perguntar como poderiam encontrar Akira, Yotaro encontrou o castelo de gelo na web. Quando chegaram ao local, encontraram um grupo de pessoas e repórteres. Mas quando Yui saiu, avisando a todos para ficarem longe do castelo, Yotaro atirou nele antes que pudesse atacá-los. Assim que todos fugiram, Yui percebeu ser Yotaro, mas ao descobrir seus poderes de gelo, notou a pedra em seu coração. Quando Kobani percebeu que parecia exatamente como sua Life Stone, Yotaro revelou que era na verdade uma Null Stone, e explicou que o poder Kimono havia sido incorporado a ela, o que trouxe a morte. Foi criada para destruir e reviver uma terra árida e devastada. Então, quando Yotaro se perguntou o que deve ter acontecido com sua aldeia, Yuri disse para ele enfiar sua pergunta no traseiro. Mas agradeceu por cuidar do Akira. Naquele instante, notaram que era irmão do Akira, mas Yui soltou uma nevasca e quis saber quem eram para Akira. Kobeni disse a ele que eram seus amigos e que queriam levá-lo para casa porque ele fugiu. Dentro do castelo, a pelúcia do Akira projetava chats da web, e ele estava animado que sua foto viralizava. Mas ao se perguntar por que o irmão esfriara, a pelúcia explicou uma leitura anormal nos sinais vitais e que a temperatura cardíaca estava muito baixa, o que o perturbava mentalmente. Naquele momento, Yui apareceu e o chamou para descer, mas quando Akira chegou, encontrou seus amigos congelados no gelo. Enquanto ele estava em choque, Yui começou a dizer que eles eram tudo o que ele queria, e explicou que vieram aqui para buscá-lo, mas disse que não permitiria que ele saísse. Enquanto Akira desabava com choque, Yui começou a pensar que ele estava doente. Então se ofereceu para procurar hortelã na floresta e o trancou lá dentro. Com Akira sozinho, ele começou a pensar que seus amigos estavam mortos. Mas o boneco de pelúcia lhe disse que eles ainda estavam vivos. Então Akira lembrou que Kobeni não podia ser morta. No entanto, quando ele começou a pensar que morreriam se ficassem congelados, o palhaço se perguntou como derretê-los. Ao mesmo tempo, Yui procurava menta na floresta, mas recordou o que houve anos atrás. Porque depois que se tornou chefe da Vila Nevada, ele passava os dias se perguntando por que Akira não fora escolhido em seu lugar, mas jamais contaria ao irmão o que aconteceu. Desde que se tornou chefe, ele aprendeu tudo sobre a vila, incluindo a Pedra Nula que possuía grande poder e cercava a vila com uma tempestade de neve que os protegia dos humanos. Mais de 200 mulheres dominavam a aldeia, caçando sem apoio masculino e competindo em força individual. No entanto, logo começaram a quebrar tabus, revelando seus rostos a Yui, bombardeando-o com maldições de sua corrupção e afogando-o no ódio e animosidade mútuos. Felizmente, o calor e a bondade de seu irmão conseguiam puxá-lo de volta todas as vezes. Mesmo após voltar ao castelo de gelo e Akira dizer que precisava de sal para a banheira, Yui não hesitou em sair de novo para buscar. Mas Akira se perguntava o que realmente acontecia com ele. No entanto, ele achava que só ele podia pará-lo e salvar os amigos. Mas Inari e Haru tinham chegado lá fora. Ficaram impressionados com o poder da Pedra Nula, sabendo que se alimentava de vida.
mas Inari se perguntava onde Yui estava. Dentro do castelo de gelo, Akira pensava em como descongelar os amigos, mas o boneco de pelúcia disse que ele era inútil demais para derreter o gelo. Naquele momento, o gelo começou a derreter, e enquanto o corpo de Kobeni tremia, sua metade superior saiu rolando. No entanto, ele logo se regenerou. Mas ao explicar o poder da Pedra Nula, Akira percebeu que ela era responsável pelo imenso poder de Yui. Quando Kobeni começou a dizer que precisava vencê-lo, Akira notou que ele pretendia lutar contra o irmão e temeu que isso só terminasse em desastre. Mas quando Kobeni se desculpou por chamá-lo de inútil e disse que ele era importante para eles, pediu que voltasse ao escritório. No entanto, Akira decidiu recuar e começou a dizer que tinha dito ao irmão para lidar com eles, enquanto atirava o boneco de pelúcia. Pensando que ele estava apenas a fingir, Kobeni começou a perguntar-se por que ele estava a mentir. Mas Akira disse-lhe que sempre se sentira assim e que o odiava. Nesse instante, Yui chegou, mas Akira cobriu Kobeni antes que atacasse. Então, disse a Yui que não ligava mais para os amigos, sugeriu que partissem do castelo. No entanto, enquanto andavam pela floresta, Akira esperava que Kobeni resolvesse tudo. Ao mesmo tempo, no castelo, o boneco explicou o plano de Akira a Kobeni. Então, após banhar Yeltaro e Shiki em sal, ele enfiou o boneco entre eles para gerar calor. Assim que ele se distraía, Inari apareceu diante dele, mas enquanto ele se perguntava como ela tinha entrado, ela disse que estava atrás da Pedra Nula e perguntou se ele a ajudaria. Na floresta, Yui e Akira se afastavam, mas Yui se lembrou da vez que passearam juntos pela vila. Akira tinha perguntado se seu dever de chefe era difícil, notando-o sempre sombrio, mas Yui disse a ele para focar na única coisa estúpida que sabia fazer, que era sorrir, e pediu que permanecesse puro. Ele pensou que Akira seria forçado a ser chefe assim que as mulheres descobrissem que era um homem, e que todas competiriam para receber sua semente. Então ele decidiu convocá-las todas e pediu que permitissem a Akira sair da aldeia em troca de satisfazer todos os seus desejos. Após concordarem, Yui disse a Akira para seguir para o sul e encontrar Yataro em Tóquio, prometendo juntar-se a ele logo. No entanto, quando soube que as mulheres pretendiam matar seu irmão, ele decidiu confrontar a líder, mas quando tentaram contê-lo, Yui conseguiu escapar. Na floresta sentiu alguém se aproximar, então cobriu Akira com cristais de gelo, transformando-os em jaula, mas Haru surgiu na árvore. Desesperada para se livrar dele, Yui atacou com gelo, pegando seu pé enquanto pulava, mas Haru o derreteu, transformando-se em raposa. No castelo de gelo, Inari explicava que a Pedra Nula era igual à Pedra da Vida, e que Kobani poderia saber mais sobre os pais se a conseguisse. Mas achando que era mais um de seus truques inúteis, Yataro mandou-o prosseguir. Com o homem ainda congelado, Kobani perguntou como ele conseguia falar, então o boneco explicou que estava transmitindo a mensagem dele com base no tom do coração e nas ondas cerebrais. Enquanto Yataro convencia Kobani de que Inari não os atacaria, ele pediu que salvasse Akira, então Kobani saiu correndo. De volta à floresta, Haru corria pelos arbustos, mas ao invocar meia dúzia de clones, Yui lançou cristais de gelo para eliminá-los antes de soltar outro conjunto de cristais nos outros. No entanto, Haru continuou correndo pela névoa, e assim que percebeu que Yui estava distraída, ele tentou roubar a Pedra Nula, mas ela murchou a mão dele. Percebendo o que ele queria, Yui disse que a pedra não lhe serviria. Mas ao se esconder, Haru pensou que Inari o enviara intencionalmente para recuperá-la, mesmo sabendo do perigo. Considerando impossível recuperar a pedra, Haru decidiu levar o corpo inteiro de Yui. Assim que Yui lançou cristais de gelo, um quase o atingiu, mas Kobani o chutou para longe. No entanto, ele se desculpou por isso e ofereceu ajuda. Mas como Haru avisou que ele ficaria congelado se chegasse muito perto, ele revelou que precisavam nocautear Yui. Ao mesmo tempo, Akira tentava forçar a saída. Mas, quando viu chamas na névoa, Kobani quase acertou um golpe em Yui. Então, enquanto o fogo do corpo dele derretia o gelo, Yui percebeu que ele se incendiara intencionalmente. Mas quando Kobani começou a dominá-lo, ele liberou seus poderes de gelo. Naquele instante, uma armadura de gelo se espalhou pelo seu corpo. Então, quando Kobani atacou desta vez, ele o defendeu facilmente, mas Akira estava chorando na jaula. No entanto, ao perceber que a névoa estava mais densa, ele decidiu solidificá-la num gigante floco de neve, deixando-o cair sobre a jaula. Enquanto isso, Yui e Kobani ainda se enfrentavam, mas quando suas chamas se extinguiram, ele pediu a Haru para aumentá-las. Porém, Haru alertou que seu corpo se desintegraria e que isso o enfraqueceria, mas Kobani disse que aguentaria por alguns segundos. Aceitando o desafio, Haru o cobriu com um fogo imenso. Então, Kobani, com a adrenalina a 1000, avançou e o atingiu com ataques que derreteram o gelo, desferindo golpes duplos. No entanto, antes que pudesse atacar de novo, seu corpo começou a se desintegrar.
mas Akira o impediu, vendo o resto do corpo cair aos pedaços. Assim que Yui exigiu saber por que ele estava fora, a Pedra Nula liberou cristais de gelo e murchou seu corpo. Então, quando Haru apareceu, ele revelou que Yui havia ficado sem energia e disse que ele murcharia se a pedra fosse deixada dentro dele. Naquele momento, Kobani começou a se regenerar, e enquanto ele dizia que não permitiria que Yui morresse sem perguntar sobre a Pedra Nula, Akira começou a tentar puxá-la. Assim que seus poderes de gelo ativaram, passou a ver as memórias de Yui e viu-se correndo montanha acima para invocar o poder da Nullstone, que criou a enorme nevasca que varreu a vila inteira. Ao decidir apoiar Akira, Kobani vomitou sua Pedra da Vida, e ao se conectarem, um raio de luzes coloridas brilhou pela floresta, mas o castelo de gelo desmoronou. Quando Kobani percebeu que as pedras haviam se fundido, Inari apareceu para reivindicá-la, e revelou que a Pedra da Vida neutralizava o poder da Pedra Nula. Assim que Haru percebeu que eles deviam ter antecipado este resultado, Yataro disse a ela que a pedra pertencia a Kobani, e pediu que a devolvesse. Sem ter outra escolha, ela decidiu entregar a pedra. Mas assim que Haru começou a segui-la, Kobani pediu para ele ficar com eles, dizendo que Aya poderia curar a mão dele. No entanto, ele recusou a oferta, dizendo que a aceitaria como castigo por sua imprudência. Mais tarde naquela noite na clínica, Akira encontrou Kobani fora do quarto de Yui e decidiu pedir desculpas por ter dito que o odiava. Ele temia que todos fossem mortos se não o fizesse. Então, ao dizer que na verdade o amava, eles começaram a se mover em círculos. Poucos minutos depois, Yui começou a revelar que destruiu a aldeia, mas disse que perdeu o controle da pedra. Quando Kobani decidiu perguntar o que ele sabia sobre a Pedra Nula, dizendo que procurava os pais, Yui disse-lhe que a Pedra Nula existia na Aldeia da Neve há 1000 anos. No entanto, quando perguntou se ele já tinha ouvido falar dos incidentes Kemono, Kobani disse que não. Então Yataro revelou que era a guerra entre humanos e Kemono. Tudo tinha acontecido há 1000 anos, mas como parte da lição, Yataro revelou que os Kemono decidiram retificar a forma como se davam com os humanos, o que foi o ponto de viragem que lhes permitiu viver entre eles. Yui pensou que as pedras Kemono foram criadas para evitar conflitos com humanos, e que o Kemono mais poderoso as imbuíra de poder. Esperando por mais respostas, Yataro sugeriu que procurassem outras pedras Kemono, pois poderiam haver pistas de como seus pais conseguiram a pedra. Enquanto isso, Inari ainda estava desesperado pela pedra de Kobani. Então, ao dizer a Haru que não tinha desistido, ela explicou que precisava conseguir de uma forma que Yataro não pudesse contestar. Naquela mesma noite, Haru decidiu encontrar Kon e disse a ela que Inari a perdoaria se ela conseguisse que Kobani entregasse a pedra dele. No dia seguinte, quando Yataro e Kobani estavam prestes a fazer uma viagem em busca de outra das pedras Kemono, Shiki se ofereceu para ficar. No entanto, pouco antes de partirem, Kon apareceu e disse que queria acompanhá-los na viagem. Quando Kobani perguntou como ela sabia, Yataro pensou que Inari a mandara espiá-los, mas a garota burra tentou convencê-los de que não era verdade. Decidindo entrar na brincadeira, Yataro concordou que ela o seguisse. Então, ao informar Kobani que finalmente começariam a busca pelos pais dele, eles partiram juntos.